Nas páginas das Escrituras, encontramos histórias que transcendem o tempo e oferecem lições eternas. Isaque, um retrato de fé e renovação, é uma história real que nos transporta para os tempos bíblicos, mergulhando na vida de Isaque, um homem cuja jornada de fé ressoa profundamente com a trajetória da Igreja de Cristo. Capítulo 1 – Raízes da Promessa. O sol poente lançava uma luz dourada sobre o cenário tranquilo do deserto quando Abraão, já avançado em idade, olhou para o céu estrelado. Uma promessa divina ecoava em seu coração, uma promessa de descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, ele e sua esposa Sara, envelhecidos e sem filhos, enfrentavam a incerteza de como essa promessa se cumpriria. Nas profundezas dessa incerteza, Deus se revelou a Abraão. Uma aliança, selada com a marca da circuncisão, foi estabelecida, fortalecendo a confiança de Abraão nas promessas divinas. Anos se passaram e a promessa da descendência ainda não se concretizara, até que um dia, 3 viajantes misteriosos apareceram sob o calor escaldante. Um deles, o próprio Deus, confirmou novamente a promessa e anunciou o nascimento de um filho, a ser chamado Isaque. O nascimento de Isaque foi um testemunho do poder de Deus para cumprir suas promessas além das circunstâncias humanas. A alegria que Sara experimentou ao segurar seu filho nos braços ecoou a alegria que a igreja encontra ao abraçar o dom da salvação em Cristo. Isaque, cujo nome significa riso, simbolizava a alegria nascida da fé e da esperança, uma alegria que se refletiria na promessa maior da Igreja de Cristo. Conforme os anos passaram, a promessa da descendência foi testada mais uma vez. Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque como sacrifício no Monte Moriá. O coração de Abraão estava cheio de obediência e confiança. Ele partiu, levando consigo seu filho amado. Capítulo 2 – O sacrifício de fé. O sol nascente tingiu o horizonte com tons de rosa e ouro enquanto Abraão e Isaque caminhavam em direção ao Monte Moriá. O ar estava carregado de tensão e reverência, pois ambos os corações sabiam que estava por vir. Aos pés do monte, Abraão tomou uma pausa para erguer um altar rudimentar, simbolizando o lugar onde a fé, a obediência e o amor a Deus seriam testados de maneira intensa e inimaginável. Isaque, carregando a lenha para o sacrifício, olhou para o seu pai com confiança inocente. Abraão, embora angustiado pela decisão que estava prestes a tomar, demonstrava uma fé resiliente e submissão a Deus. No topo do monte, os olhares de pai e filho se encontraram, carregados de significado e emoção. Abraão levantou a lâmina afiada, preparando-se para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse perder o filho da promessa. Nesse momento crítico, o anjo do Senhor interveio, detendo a mão de Abraão. Um cordeiro preso nos arbustos próximos foi providenciado como substituto para Isaque. Deus, ao testar a fé de Abraão, revelou seu coração amoroso e sacrificial. Isaque, nesse ato profundo de obediência e entrega, se tornou um símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que viria anos depois para oferecer sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. O Monte Moriá se tornou um memorial de fé e amor inabaláveis. As lágrimas de alívio e gratidão de Abraão ecoaram nas ações futuras de Deus, que forneceria o sacrifício final em seu filho amado. Isaque, ao retornar com seu pai, levou consigo a compreensão de que o amor de Deus era profundo o suficiente para desafiar até mesmo a lógica humana. O sacrifício de fé de Abraão e a provisão divina no Monte Moriá ecoam na história da Igreja de Cristo. O amor de Deus, evidenciado na oferta de seu filho, é uma demonstração do sacrifício supremo feito para a redenção da humanidade. A descida do Monte Moriá foi silenciosa, carregada de uma mistura de alívio, gratidão e reverência. Abraão e Isaque haviam experimentado um momento íntimo com Deus, onde a fé foi testada e confirmada. Eles voltaram para o acampamento com uma história que transcenderia as gerações, uma história de obediência inabalável e amor sacrificial. A narrativa do Monte Moriá ecoou através dos séculos como um eco profundo do sacrifício de Cristo.
Assim como Isaac carregou a lenha para o sacrifício, Jesus, o Cordeiro de Deus, carregou a cruz para o Calvário. A semelhança entre os dois atos de sacrifício é marcante. Ambos os filhos obedientes, ambos os sacrifícios substitutos que simbolizam a provisão divina para a redenção da humanidade. A história de Abraão e Isaac, entrelaçada com a história da Igreja de Cristo, revela a natureza profunda do amor e da confiança em Deus. Assim como Abraão confiava que Deus proveria, mesmo diante do sacrifício de seu filho, a Igreja é chamada a confiar na providência divina, sabendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar e redimir. A jornada do Monte Moriá não apenas selou a fé de Abraão, mas também moldou a visão de Isaac. Ele havia sido escolhido para ser um filho da promessa, um elo na cadeia de eventos que culminaria na vinda de Cristo. Sua disposição em ser oferecido como sacrifício ecoou no sacrifício maior de Jesus, cujo amor e entrega são a essência da fé cristã. Capítulo 3 – A jornada da provisão. Os ventos do deserto sussurravam mistérios antigos, enquanto Isaac, agora um jovem homem, embarcava em uma jornada em busca de uma noiva. Abraão, o patriarca da promessa, sentiu o peso dessa busca, consciente de que a escolha de uma esposa para seu filho não era apenas uma união humana, mas também um reflexo do relacionamento entre Deus e seu povo. Através das dunas e planícies, o servo de Abraão foi enviado a terras distantes para encontrar uma mulher que compartilhasse da mesma fé e visão espiritual. Rebeca, uma jovem de beleza notável, carregava água até o poço quando ela e o servo se encontraram. Foi um encontro orquestrado pelo próprio Deus, que havia guiado os passos do servo para o lugar certo e no momento certo. A história da escolha de Rebeca é um retrato da provisão divina que conduz as vidas dos crentes. Sua prontidão para oferecer água ao servo e aos seus camelos demonstrou não apenas hospitalidade, mas também uma natureza generosa e altruísta. Abraão reconheceu que a fidelidade de Deus se estendia à sua busca por uma esposa para Isaac, selando assim a união com a bênção divina. A jornada de Rebeca para a terra de Canaã foi uma jornada de fé e obediência. Ela estava se juntando a uma família cuja história estava entrelaçada com a promessa divina, uma família que havia sido escolhida para ser uma bênção para todas as nações. Sua jornada ecoa a jornada da Igreja, chamada para se unir à família de Deus através da fé em Cristo. O casamento de Isaac e Rebeca foi mais do que um evento social. Foi um evento espiritual que simbolizava a união de Cristo com sua noiva, a Igreja. Rebeca, assim como a Igreja, foi escolhida e chamada para ser uma parceira espiritual, uma ajudadora e companheira de Isaac em sua jornada de fé. A jornada de Rebeca é uma lembrança de que a providência divina está sempre presente, guiando os passos daqueles que confiam em Deus em sua jornada de fé. Capítulo 4 – Semeando e colhendo 100 vezes mais. O sol dourado se derramava sobre os campos férteis de Gerar, enquanto Isaac seguia os passos de seu pai, Abraão, nas tradições agrícolas. Ele havia aprendido com o patriarca que a terra prometida não era apenas um lugar geográfico, mas um espaço de aliança divina onde a fé e a obediência seriam recompensadas. Os campos de Isaac floresciam com uma colheita abundante, o testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. No entanto, a abundância não passou despercebida. A vizinhança invejosa questionou Isaac, buscando reivindicar a terra e as colheitas. Mas Isaac, em vez de entrar em conflito, escolheu cavar poços e buscar a paz. Cavar poços era mais do que uma tarefa física, era uma representação de perseverança e confiança em Deus. Cada poço cavado era um lembrete tangível de que a providência divina estava enraizada na jornada de Isaac. Assim como Isaac enfrentou desafios, a Igreja de Cristo também enfrenta adversidades, mas é chamada a cavar poços espirituais de fé, esperança e perseverança. Os conflitos e a busca por poços trouxeram a Isaac uma conclusão: a bênção de Deus era mais valiosa do que a terra em si. Ele se voltou para Deus em oração e confiança, reconhecendo que a verdadeira prosperidade vinha da mão de Deus. A Igreja, da mesma forma, é lembrada de que as bênçãos divinas não são apenas materiais, mas espirituais e eternas.
A história de Isaac nos campos de Gerar ressoa na parábola de Jesus sobre o semeador. A semente lançada em solo fértil produziu uma colheita 100 vezes maior. Isaac, com sua fé perseverante e confiança em Deus, representava a semente lançada em solo espiritualmente fértil, resultando em uma colheita de bênçãos espirituais. O capítulo conclui com uma reflexão sobre como a jornada de Isaac nos campos de Gerar é um lembrete de que a fé e a obediência trazem colheitas abundantes, tanto espirituais quanto materiais. A história nos desafia a cavar poços de esperança, confiança e perseverança, reconhecendo que Deus é o verdadeiro doador de todas as bênçãos. Assim como Isaac, a igreja é chamada a confiar em Deus em meio a desafios e a continuar semeando nas terras da fé, sabendo que a colheita será mais rica do que jamais poderíamos imaginar. E para você que assistiu este vídeo até o momento, que essa mensagem possa tocar o seu coração e que o benefício da graça vindo do sacrifício do Salvador Jesus Cristo possa alcançá-lo e transformar sua vida num manancial de paz e virtudes. Obrigado por assistir e se inscreva no canal para novas mensagens de fé. Graça para você.